Até que eu entrei em piripaque. A minha mente era aquilo. Minha mente eu entrei, é como se você fosse fritar o cérebro. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia, mesmo que eu deitasse, o sono não vinha porque eu tinha entupido o meu corpo de Coca-Cola. A minha mente estava muito conturbada, muito sensível, que eu conseguia ouvir coisas sobrenaturais. E outro comprimido para dormir. Eu lembro que o comprimido demorou mais ou menos uns 5 minutos e eu caí no sono. Me deitaram, trocaram minhas roupas, botaram minhas roupas parecia roupa de detento. Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Olá, é um prazer ter vocês conosco mais uma vez para a glória de Deus. E hoje você vai assistir mais um vídeo de testemunho para o nosso quadro Qual Qual a a Sua sua História? história? Nosso quadro temos aqui já umas centenas, eu acho que já, né? Já deve ter mais de 100 testemunhos que a gente vem compartilhando aí nos últimos 2 anos. E você pode acompanhar procurando por essa playlist. Nós temos aqui convidados tanto brasileiros aqui que moram no Brasil, alguns que moram fora e alguns que não são brasileiros, que né, falam outro idioma, mas que quando é assim nós trazemos uma pessoa amiga nossa que faz a tradução consecutiva para o português. Porém, o testemunho de hoje é de alguém que está aqui no Brasil, então você não precisa se preocupar em querer tentar entender o idioma, né? Porque fica Exatamente, fácil hoje, né, William? exatamente. Aqui nós vamos estar hoje com o irmão Saul Vieira, tá? Ele contou um pouquinho para nós da sua história e a história, o testemunho é realmente o amor de Deus por você, o que Deus fez por você, né? Caso você tenha uma história, mande para nós também, que nós vamos estar conversando com você pela graça de Deus. E antes de colocar o Saul aqui na tela, quero convidar você, primeiramente, para compartilhar este link, para você convidar para mais pessoas irem assistir esse testemunho junto com você. Nós estaremos interagindo com você aqui no chat, aqui no YouTube. Então, pode conversar aí que nós estaremos interagindo. E convida alguém para aproveitar e assistir junto neste mesmo momento, poder comentar com você sobre o que está assistindo, o que foi que aprendeu e quem sabe trazer esses aprendizados para a vida própria, né? Amém. Glória a Deus por isso. Antes de começar o testemunho e prestar o salve para vocês, vamos falar com o nosso Criador. Oremos. Santo Pai, maravilhoso Deus, mais uma vez estamos aqui diante do seu santo e eterno trono, Pai. Obrigado por estarmos no melhor lugar do mundo, que é aos seus pés, Pai. Obrigado por essa oportunidade que estamos tendo de ouvir tantas histórias inspiradoras, Pai, demonstrando a tua misericórdia, o teu amor, o teu resgate para as pessoas, Pai. Demonstrando que não há limites para a tua benignidade, tua paciência, o teu alcance. E que a história do irmão Saul, ela possa servir, Pai, de inspiração, de coragem para as pessoas que precisam se entregar a Ti. Que o Senhor venha inspirá-lo, Pai, nessa mensagem e que pedimos também que o Senhor esteja com nossas conexões e com cada família que irá estar assistindo esse testemunho agora e eventualmente também. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vamos colocar aqui o irmão Saul aqui na tela e dizer para ele seja Seja muito bem-vindo. Ah, hum. momentos que seguem são os seus. Que Deus abençoe. Amém, amém. Então, queridos, em Provérbios 27, versículo 17, diz assim: ferro com ferro, ferro afia ferro, assim como os irmãos aprendem uns com os outros, né? E eu quero contar um pouco do meu testemunho a respeito de 11 anos atrás. Eu tive um surto psicótico e fui parar num hospital psiquiátrico, devido a vários fatores. O principal foi a falta do sono e a questão da alimentação. E também teve a ver também com traumas da infância, traumas na adolescência e questão também da saúde, questão de uma má alimentação. E eu quero iniciar o testemunho contando um pouco da minha infância, para entender o testemunho, o que aconteceu no hospital psiquiátrico. Geralmente, quando a gente entra em surto, a nossa mente volta a ser como a mente de uma criança. Então, eu agia como se fosse uma criança no hospital, uma criança de 2, 3 anos de idade. Na época, eu tinha 27 anos de idade, há 11 anos atrás, em abril, desse mesmo mês maravilhoso. Eu sou Saul Wilson, nasci em Xambeuá, Tocantins, em 1985.
Vim de uma família de pais separados, eles se separaram, eu tinha 2 anos de idade, aí já iniciou meu primeiro trauma, a separação dos pais, né? Aí eu fui morar com a minha avó materna, chamada Eva. Com essa avó, eu aprendi um pouco sobre o catolicismo, a, a religião católica, né? Com essa avó, eu aprendi a respeito de Cristo, né? Na época que eu morava com ela, ela não, ela era católica, porém, alguns anos antes, um comportor apareceu na casa dela e vendeu alguns livros para ela, livros e um quadro de Jesus. E eu era uma criança muito curiosa. Eu ia naqueles livros e um dos livros era de Ellen White, né? E eu não sabia ler. Com 3 anos de idade, eu pegava o livro, não sabia ler ainda, eu só via as figuras que tinha o anjo, tinha Jesus, tinha um capítulo falando sobre o final dos tempos, que mostrava as pessoas caindo dos prédios, e eu com essa idade já tinha essa predisposição a gostar dos livros de Ellen White. Aí foram passando os anos, eu eu tinha um avô, esposo dela, que era caminhoneiro, e nessa época o meu avô tinha um amante, é, que era mãe de santo. E sempre que ele podia, ele me levava para essa mãe de santo. Aí ele me levava de caminhão, me conduzia, a gente andava umas 2, 3 horas pela BR. Aí lá, eu não lembro do que acontecia no terreiro, né? Eu só lembro que ela falava para mim, Salzinho, quando você estiver perto da sua avó, Eva, é para você falar que você estava com a sua outra avó. Eu só lembro de ter ouvido isso, o que me vem de lembrança. Aí eu chegava na minha avó, na maior inocência, e falava essas palavras que essa mulher havia me falado, né? E minha avó ficava com o semblante triste, e eu não entendia o porquê que ela ficava triste. Era porque o meu avô estava traindo ela com essa pessoa, né? Então eu acredito muito na minha trajetória de vida, por esse fato do meu avô ter me levado para essa pseudo-avó, eu sempre tive guerras espirituais. A questão de, às vezes, ir dormir, o inimigo vinha querer me enforcar, querer me perturbar minha mente, né, no caso. E graças a Deus eu conheci através da minha mãe, 7 anos depois, o Adventismo, né? Minha mãe se converteu primeiro, ela morava em Brasília e eu em Xembeuá na época, e ela foi conduzindo a me ter o primeiro encontro com Cristo através da mensagem adventista. Mas antes disso, eu fui uma criança católica. E a respeito do surto psicótico, a respeito de traumas, vou falar agora um pouco de traumas que eu passei. Eu nunca contei para ninguém, meus pais também não sabem, ninguém. Só eu, Deus e agora vocês. O primeiro trauma que eu passei, como já relatei, sobre a separação dos meus pais. Meu pai foi para Goiânia, minha mãe foi para Brasília. E o segundo trauma, é, eu fui eu fui meio que abusado por um amigo do meu tio. Sofri um atentado violento ao pudor. Não foi concluído, graças a Deus. Mas eu sofri e já comecei nessa faixa de idade, 3 anos de idade, com esse pequeno trauma. Aí, esse rapaz era amigo muito próximo do meu tio. Como eu não fui criado por meus pais, Ellen White fala no livro Educação que os pais são os primeiros professores dos filhos. E como eu morava com meus avós e minhas tias e tios, os meus tios foram os meus primeiros professores. Aí eu tinha um tio, o caçula, ele me colocava para ficar assistindo televisão. Me colocava para assistir Rambo, assistir Conan, assistir esses filmes de super-heróis. E minha tia, ela, a segunda, caçula, ela me ensinava como ser romântico com as mulheres. Me ensinava a ser educado, a ser cortês, tratar bem as mulheres e tal. E tinha 2 tias que me maltratavam. Elas me batiam, pegavam minha cabeça, jogavam na parede, batia com a cabeça na parede. Porque elas tinham muitos ciúmes da minha avó, porque eu era muito apegado. Eu era o primogênito da minha mãe e o primeiro neto do meu avô e o quarto neto da minha avó. Aí, essas minhas 2 tias sofriam ciúmes, tinham ciúmes de mim por ser uma criança bem estimada pelos avós, né? Aí eu acabei sofrendo um pouquinho com essas 2 tias. Mas, graças a Deus, eu superei essas coisas e
fui caminhando minha vida. E uma dessas tias, ela me dava pinga para beber. Com 3, 4 anos de idade, ela juntava com uma roda de amigos. Ela era adolescente, né? Ela tinha 16, 17 anos, era imatura, não sabia a consequência do que estava acontecendo. Então, ela me dava pinga para beber, para ver minha reação, minha cara, minha afeição aquela, quando você bebe uma pinga, é uma coisa muito ruim. Para uma criança, pior ainda. Então, eu me sentia como se fosse um ratinho de laboratório dos meus tios. E essa mesma tia que me dava pinga, ela me levava para tomar banho com ela. Aí eu comecei a conhecer a nudez feminina, com 4 anos de idade. Isso para mim, falando agora, é uma maldição. Uma pessoa desvendar a sua nudez com uma criança. Isso deixa uma criança traumatizada, fica guardada no subconsciente da pessoa. Isso é horrível. E, superado esses traumas, eu venho falar agora sobre o meu início da minha paixão por Cristo. Eu fui tendo traumas, fui armazenando dores, mas graças a Deus eu tive uma válvula de escape, que é a religião. E na época era a Igreja Católica, né? Minha avó colocava no rádio Padre Zezinho para ficar tocando e eu ficar ouvindo: abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. De tanto ouvir essas músicas, eu ouvi o padre falar sobre a comunhão com Cristo, tal. Eu tinha isso já despertado na minha mente, né? Sobre quem é Cristo, quem é Deus e quem é o céu. Então, toda vez uma vez eu saí da escola e fui passar em frente à Igreja Católica. Aí tinha um grupo de crianças lá reunidas para ver, tinha Cristo, Cristo entre aspas, né? Estava deitado, cheio de sangue, e eu, inocente, fiquei pensando: quem é esse homem aí? Eu não estou entendendo quem é. Aí meus amigos: não, esse aí é Cristo, é Jesus, ele morreu por nós. Aí aquilo já ficou encucado na minha mente, né? Aí eu chegava em casa, passava os dias da semana, dia de domingo, minha avó ia para missa. Aí minha avó, eu falava para ela: vó, eu quero para missa, vó, porque eu vi ela toda bonita, toda perfumada. Eu queria também ir para a igreja, porque eu queria ver Cristo, aquele ser que estava deitado lá no, como se fosse meio que um sarcógrafo, um caixão. Estava entreaberto, aí dava para ver um pouco. Aí me despertou a curiosidade. Ela: não, não, meu filho, a igreja não é coisa para criança, não. Aí ficava decepcionado, ficava pensando assim: ué, como assim? Eu já com 5 anos de idade, 4 anos nessa faixa. Aí, voltando um pouco à relação que eu tinha com o meu avô era meu herói. Ele me ensinou a nadar. Eu morava a mais ou menos 500 metros do rio Araguaia. Aí eu ia para o Rio Araguaia, meu avô me ensinou a nadar, ele me colocava na barriga dele, ele me ensinava a flutuar, a boiar na água. Eu ficava boiando, me ensinava a nadar. Aí, de tanto me ensinar a nadar, que teve uma vez que eu saí, eu fui sozinho, enfrentei o rio, fui até o meio do rio nadando sozinho com 3 anos de idade. Eu queria atravessar o rio para poder ver essa minha outra avó, que morava em São Geraldo, que fica uma cidade próxima. A cidade é dividida pelo rio. Aí eu era criança, eu queria fazer minhas artes, né? Aí eu atravessei, tentei atravessar, não consegui. Cheguei na metade do rio, eu fiquei sem forças, né? Criança, sem energia. Aí teve que um tio meu me viu que eu estava boiando, não conseguia voltar, ele foi me salvar. Ele foi até lá, me buscou, me trouxe. E eu lembro também que teve uma época que minha mãe me dava banho, me perfumava. Criancinha, 4 anos de idade, aquele trauma de ser quase abusado sexualmente, fica guardado no subconsciente. No subconsciente a gente pensa que a gente é sujo, que a gente está sujo, sempre sujo. Então toda vez que ela me dava banho, eu ia para o rio, ia tomar banho de roupa e tudo, com sapato. Toda vez que ela me dava banho, toda vez que eu vinha para casa, ela me dava uma surra. Eu não entendia por que dessa surra. Aí eu ficava perguntando, ela ficava falando: não, meu filho, isso é pecado. Você está apanhando porque está pecando. Aí eu ficava associando pecado com pegado. Não sei se vocês conhecem pegado do arroz. Quando as mulheres fazem arroz e fica uma crosta entre a panela. Aí a gente chama de pegado lá no Tocantins. Aí eu ficava confundindo, pensava que era pegado, mas era pecado.
Era a associação que eu fazia errada, né? Criança, não entendia das coisas. Aí foi passando os anos, um tio, por parte de pai, foi me buscar na casa da minha mãe, da minha avó. E esse foi outro trauma que eu era muito apegado à minha avó, essa avó materna. Aí meu pai pediu pro irmão dele vir buscar. Aí eu lembro que eu chorei desesperado, parecendo que o mundo ia acabar. Mas eu fui levado para outra avó. Uma avó, ela não me levava para missa. Já essa outra avó me levava para missa. Aí eu ia com essa avó, uma é avó Maria, mãe da minha mãe, a outra é vó Eva, mãe da minha mãe. Vó Maria, mãe do meu pai. Ela era índia, meu avô tirou ela da tribo e fez dois filhos nela. E ela não teve contato nenhum com o restante dos familiares dela. E no caso, eu lembro que eu queria brincar na rua com os amigos, brincar de quebra-cabeça. Minha avó índia não entendia. Ela falava: Não, meu filho, você quer quebrar a cabeça, você é muito novo, não pode não. Você tem que ser saudável e crescer saudável, não pode quebrar a cabeça, não. Ela não entendia que era um jogo apenas de quebra-cabeça. Aí foram passando, fiquei morando com ela 2 anos, indo para missa, sendo um católicozinho. Aí meu pai voltou com minha mãe, eles ficaram separados por 5 anos. Aí eles voltaram, minha mãe foi me buscar no Tocantins, em Araguaína, outra cidade. De Araguaína, ela me levou para Xambeuá, de volta à minha outra avó. Aí uma sexta-feira eu conheci o pôr do sol. Minha mãe me chamou, eu sentei no colo dela, ela me falou, a lua estava cheia, brilhante, linda, e ela começou a cantar o hino chamado És bem-vindo, és bem-vindo, és bem-vindo. Isso eu tinha 7 anos de idade. Eu achei aquela coisa mais linda do mundo. Aquela música, aquela canção, ela cantando, me falando da história da Bíblia. E com 7 anos já tinha um grande interesse da minha parte pela questão religiosa. Eu já pensava naquela época em ser pastor, tal. Aí minha mãe me levou de volta para Goiânia. Só que em Goiânia, quando eu me encontrei com minha mãe, ela tinha uma surpresa. Ela teve uma outra filha. Eu era o caçula até então. Aí, 5 anos depois, ela apareceu com uma criança, minha irmã caçula. Aí, digamos que eu perdi colo. Eu não tinha mais a atenção dos meus avós, que na casa dos meus avós era tratado como um reizinho, né? E na minha mãe não tinha nada de reizinho, era peia. Aí eu tinha ciúmes da minha irmã caçula, eu ficava brigando com ela, minha mãe não entendia, aí eu apanhei muito nessa vida, minha mãe. Mas graças a Deus hoje estou aqui, firme e forte para contar o testemunho que minha mãe quero estar no céu junto com ela e quero entregar minha coroa em dedicação à minha mãe. Se não fosse ela, eu não estaria aqui não. As orações dela foram poderosas, me tirou de cada enrascada que eu vou contar aqui no testemunho. E lembrando agora na escola, como eu não tinha atenção em casa, eu não tinha a oportunidade de conversar com meus pais. Meus pais eram muito ligados à televisão, principalmente meu pai. Assistia televisão, futebol, quando não era futebol, era jornal. E eu, como criança, queria desabafar em casa, não podia conversar. Aí eu ficava uma criança guardando sentimento, guardando. Acontecer coisas ruins, eu guardava, coisas boas, eu guardava. Isso é horrível. Porque nós somos criados para dialogar, para conversar, para socializar. Se você não socializa, não conversa, você prende os sentimentos, você prende, Eu era como se fosse um mudinho dentro de casa. Então, na escola, eu reservava essa energia toda de criança e ia para a escola. Na escola, eu aprontava. Eu era um galinho pimpão. Eu batia nos meninos mais velhos, eu brigava, eu brincava de expulsar demônios nos meninos mais endiabrados da sala. E as meninas ficavam dando risada, gostava das minhas loucuras de pequeno. Eu ficava pulando o muro da escola e certa vez um rapaz, ele veio me dar uma voadora. Ele sabia karatê. E eu era um dos mais fortes da sala, que gostava de brigar. Tanto ver Conan, ver Rambo, essas coisas, essas loucuras. Aí eu tomei uma voadora e eu vi que eu não poderia brigar com ele porque ele tinha algo a mais do que eu. Ele tinha técnicas de artes marciais. E durante o percurso do testemunho eu vou contar sobre as artes marciais, o laço que é as artes marciais, que praticamente é espiritismo para o cristão. Cristão que se envolve com as artes marciais e está renegando a Cristo. É o que eu fiz uma parte da minha vida. Infelizmente, eu levantei ídolos na minha vida. Um desses ídolos foi as artes marciais. E graças a Deus ele tirou da minha vida, porque é horrível. E
Durante essa minha infância, meu pai recebeu um convite para vir para Salvador. Nós éramos de Goiânia, ele era professor do Senai de Goiânia, e ensinava a marcenaria. Ele recebeu um convite para vir para Salvador, uma cidade que a gente nunca ouviu falar, só pela televisão. Eu tinha, na época, 11 anos de idade, e Salvador foi o meu primeiro deserto, para mim, que era aquele garoto briguento na escola. Salvador foi o contrário. Deus me fez voltar me tirou aquela coisa de galinha um pimpão e eu virei um pintinho, digamos assim. Porque em Salvador as pessoas gostam muito de brincar com aparência. Na época eu era muito franzino, porque em Xambeuá, em Goiânia, eu era uma criança fofa, aquela criança bonitinha. Eu era a mistura de Macaulay Culkin com fofão. Aí em Salvador, adolescência, eu fui crescendo, esticando, era muito magro mesmo. Aí eu sofria bullying em casa, sofria bullying na escola, eu sofria bullying na rua de casa, eu sofria bullying na igreja. Dos 11 até os 14 anos era bullying. Eu não tinha, a minha única salvação nessa época era a palavra de Deus. Era a palavra de Deus, ouvir Prisma Brasil e ouvir os Arautos do Rei. Eu me pegava muitos louvores e, de certa forma, eu me desabafava só com Deus. Não contava para ninguém o que sofria. Eu não tinha vontade nessa época de viver. A minha vida nessa época, dos 11 aos 14, era uma vida cinza, sem graça. Eu não tinha vontade de viver. Eu também não tinha vontade de me tirar minha vida. Mas eu fui tentado, muito tentado. Porque era uma criança franzina e que absurdo. E aqui na Bahia foi um meu ai. Recebi castigos. Eu jogava videogame na rua, aí não deixava os garotos brincarem com minha ficha, aí eu acabava apanhando. Aí em Salvador, tudo que eu fazia em Goiânia, aqui era ao contrário. Aqui eu apanhava de todo mundo zoava da minha cara. Eu não tinha um momento de paz, digamos assim. Na rua, aqui eu senti um ambiente muito pesado espiritualmente falando. As pessoas na rua me paravam, ficava mangando a minha cara na rua, falava que eu era feio. Teve um rapaz que me chamou, falou: "Você é feio". Eu tinha 12 anos de idade. Eu não entendia nada sobre isso. Por que ele estava me chamando de feio? Nunca me viu na vida. As meninas também ficavam me perturbando. Tinha uma da igreja também que estava falando, rindo da minha cara, aquelas coisas de adolescente. Eu, como só guardava sentimento, só guardava, fui acumulando sentimento. Aí, então, eu adentrei aos 15 anos no mundo das artes marciais. Eu só queria saber de crescer, ficar forte e enfrentar os problemas da vida do meu modo. Assim como Moisés, antes de ir para o deserto. Ele queria libertar os egípcios, os israelitas, através da força. E assim foi eu, através das artes marciais. E me envolvi com capoeira, me envolvi com taekwondo, me envolvi com judô. Praticamente, eu seria, se eu continuasse nessa trajetória, eu seria um possível Anderson Silva da vida, de tão, de tanto praticar. Não se contentando com isso, eu deixava de ir para a igreja, ficava vendo filmes de Kung Fu em casa, filmes do Jackie Chan, Jet Li, essas loucuras todas de chinês. Ficava assistindo, não ia para os cultos. Minha vida era voltada para as artes marciais, para os irmãos terem ideia. E teve também uma época que eu comprei um livro de ninjas, a arte, a arte, a arte da guerra de golpes ninja. Só pedia golpes. E eu praticava esses golpes dos meus amigos. Teve um golpe que eles vinham brincar comigo, eu não batia para sangrar, eu batia neles para vomitarem. Era um golpe, não vou falar aqui para não ensinar ninguém, né? Mas um golpe na boca do estômago. Com apenas 2 dedos eu fazia as pessoas vomitarem. De tanta loucura que eu participava, de tanta coisa que eu via. Eu acordava de madrugada de ver uma vez a cada 3 meses para assistir Mike Tyson, para ficar acompanhando. Aí a Bíblia fala que pela contemplação nós somos transformados. Isso é verdade. Eu estava virando um ciborgue, alguém sem sentimentos. Não tinha sentimentos por ninguém nessa época. Não tinha nenhum animal doméstico, eu não tinha para poder. Porque animal doméstico, psicologicamente, faz bem para nossa alma, para nossa vida, para nossa inter...
interligação de humano com animal. Faz bem. Se não tem criança, tem que ser um animalzinho, que é bom, vale a pena. E lá no hospital psiquiátrico, eles tinham um animalzinho lá. Eu ficava indignado porque tinha um cachorro chamado Senna no hospital. Aí a diretora falou: Não, Saul, esse cachorro é bom para o acompanhamento e para o melhoramento de vocês, para vocês voltarem a ser saudáveis, mentalmente falando. Aí eu, nessa época, era muito tímido, muito, muito tímido. Eu tinha medo de qualquer coisa. Só não tinha medo de brigar. Eu me envolvi, eu comecei a me. É uma coisa difícil de falar, mas eu comecei a me envolver com pornografia. Pornografia é uma desgraça para a vida do cristão. Começou desde a infância a questão de ser abusado, tentativa de abuso, a questão da minha tia, de ter conhecido a fisiologia feminina com minha tia, e ser uma pessoa muito retraída, muito. Que eu sou. Meu temperamento é fleumático. Aí, como fleumático, eu sempre guardo para mim e não gosto de ficar expandindo as coisas para ninguém. Não tinha comunicação em casa, porque meus pais só eram voltados mais para a questão de novela, questão de futebol, não tinha acompanhamento. Então, os meus amigos acabavam se tornando os meus alguém que eu poder expressar os meus sentimentos, as minhas. E eu sempre tive em Salvador a infelicidade de fazer amigos não adventistas. Só fazia amizade com gente do mundo que achava que aquilo é normal, que ver mulher pelada é normal, que brigar é normal, arte marcial, não. Mas isso é tudo contra a nossa filosofia cristã. Não, não bate certo. E graças a Deus, durante os anos, ele foi tirando cada ídolo, um por um. E voltando um pouco rapidinho à questão da minha tia, a que me ensinava a ser romântico com as mulheres, ela me levava para ir para uma rádio para ficar ouvindo música romântica. E a questão da música, eu vejo acompanhando aqui no canal a respeito de bateria, som. Deus me deu um sonho, que eu era viciado em ouvir Bon Jovi, John Bon Jovi. Eu gostava de música romântica, Bon Jovi. E Deus me deu um sonho. E nesse sonho eu tive o desprazer de ver demônios. Vou contar mais especificamente, em detalhes. Assim, toda vez que minha mãe saía na vida real, ela saía para o mercado, era 2 quilômetros de distância. Eu ia com o meu CD do Bon Jovi, colocava no som, tocava na maior altura, que eu queria que os vizinhos ouvissem o som, e no sonho apareciam os demônios. Eles vinham até mim. Eu lembro a fisionomia deles, a fisionomia, eles são muito lindos, porém, eles têm uma fisionomia diabólica, que eles vinham para cultuar o que eu estava adorando, que era Bon Jovi. Aí ele vinha, eles eram sempre muitos anjos, muitos demônios vinham para ficar cantando comigo as músicas do Bon Jovi, eles se rejubilavam com aquilo. Eles ficavam extasiados porque eu, como cristão, estava adorando a eles e não a Deus. E nesse mesmo sonho, na vida real, quando eu ouvia que minha mãe ia voltar para casa, eu ia correndo, tirava esse CD e botava o CD do Prisma Brasil. Aí eu ficava nessa loucura de ficar ouvindo músicas do mundo e músicas da igreja. Aí Deus me deu esse sonho. E toda vez que eu ouvia, que eu colocava os hinos da igreja, os louvores da igreja, os demônios se retiravam. Eles parece que explodiam, saiu de perto. E vinham os anjos de Deus, que era o contrário deles. Eram muito mais lindos, eles eram muito mais aquele semblante de celestial. Eles vinham e ficavam adorando a Deus junto comigo, cantando louvores. Aquilo impressionou muito minha mente. Eu tinha mais ou menos uns 15 anos de idade. Graças a Deus, eu pude, através daquele sonho que Deus me deu, me desvencilhar um pouco das músicas do mundo. Tudo que fala a respeito da bateria é certo. Bateria não é para cristão ficar ouvindo, não. Lá no hospital psiquiátrico, quando tocava músicas com bateria, eu ficava dançando. Eu ficava dançando, parecendo o Jean-Claude Van Damme. Se vocês pesquisarem aí no YouTube, tem ele dançando. E lá no hospital psiquiátrico eu tinha um apelido. Eles me chamavam de Rambo. Me chamavam de Rambo. Mas antes de entrar nesses detalhes, eu vou terminar a questão dos traumas da infância.
da adolescência já. Aí, como eu disse, a Bahia foi meu primeiro deserto. Dos 11 aos 14 anos, eu não tinha paz na minha vida. E teve uma vez, meu pai me mandou, no sábado, comprar sorvete para ele. Eu fui, mas não comprei. Passei umas 5 horas na rua. Eu fui para a igreja. Aí, quando eu cheguei em casa, eu tomei uma surra do meu pai, como nunca tinha recebido na minha vida. Primeira vez que ele me bateu com gosto. Aí eu, inocente, acabei, minha mãe me defendendo, no caso, né? Que ela sempre me defendia, tal. E, graças a Deus, nesse período dos 14 aos 15 anos, Deus colocou no coração do meu pai para ele comprar uma casa em Goiânia, construir um lote, comprar um lote, um terreno para construir uma casa. E eu ia ajudar meu tio, o meu tio que me colocava para assistir os filmes do Conan e do Rambo, para me ajudar ele a ser ajudante pedreiro. E dos 14 anos que eu voltei, dos 15, comecei a ajudar meu tio na construção da casa. Eu parei de ser aquele garoto franzino, comecei a ganhar corpo, comecei a me alimentar melhor. Naquela época não tinha YouTube para mim ficar acompanhando o que fazer, os procedimentos, só tinha os amigos, boca a boca. E dos 15 aos 18 eu comecei a malhar, me envolvi muito com arte marcial. E mas graças a Deus foi melhor do que estar na Bahia, porque na Bahia eu sofri muito a respeito de bullying, essas coisas que não é bom para nenhum ser humano. A mesma coisa que aconteceu com o Eliseu. As crianças começaram a falar: sobe calvo, sobe calvo. Aí Eliseu, Deus permitiu que a ursa tragasse, duas ursas matasse mais de 40 crianças. Mais ou menos isso. Deus odeia isso, que as pessoas fiquem mangando das outras, fiquem fazendo bullying, né? Deus não gosta, não. Quem gosta é o diabo. E isso eu posso afirmar com certeza. Então, já em Goiânia, eu comecei a envolver com os mesmos amigos que tinham as mesmas dificuldades que eu tinha em casa. Amigos que gostavam de artes marciais, amigos que eram bagunceiros também na escola. E envolvi também com os amigos que era praticante de usuário de anabolizante. E eu comecei a me despertar por esse lado também. Não tinha muito juízo na minha juventude. Um amigo começou a me falar dos benefícios dos anabolizantes. Infelizmente, eu tive o conhecimento, me despertou o interesse pelos anabolizantes. Aí você vê como os traumas vão desencadeando outras dificuldades, né? Vai abrindo o leque através dos bullying. Eu era uma criança franzina, feia, comecei a crescer, comecei a usar anabolizante, comecei a ficar forte, comecei a ter ídolos na minha vida, era musculação, além da musculação, artes marciais, tinha a questão da pornografia, não tinha ninguém para poder desabafar, era um inferno. Resumindo, era um inferno. Aí, graças a Deus, eu conheci, com o passar dos anos, eu conheci a comportagem. Aí eu comportei duas campanhas em Goiânia e uma campanha em Rio Verde. Como eu era muito tímido, eu sofri um pouco na campanha para poder dar as ofertas e tal. Eu saía, ia para o campo chorando, voltava chorando. Eu não conseguia. E na primeira vez que eu dei uma oferta do Grande Conflito, eu amo esse livro, O Grande Conflito. É o meu livro predileto. Eu lembro que eu julguei o rapaz, eu pensei, não, aqui não vai vender nada não, é uma casa bem simples, e o rapaz acabou comprando o livro, eu fiquei muito feliz, nossa, eu fiquei realizado como um adventista, quando eu consegui vender meu primeiro grande conflito. E através da comportagem eu fui aprendendo muitas coisas a respeito da saúde, fui dando oferta em casa, fui aprendendo um pouco sobre saúde, mas não me aprofundei tanto na saúde, a questão nas melhorias da campanha, da comportagem. Aí, a minha primeira campanha, eu saí devendo uns R$ 70, um amigo meu pagou a campanha, pagou os R$ 70 para mim, e na segunda campanha eu saí lucrando R$ 4, R$ 4 eu saí lucrando, mas para mim já era uma vitória, né? Não saí devendo. Se eu continuasse na comportagem, com certeza eu teria melhorado na forma de falar, de expressar, conversar com as pessoas. Que comportagem, para mim, abriu o caminho para poder falar. Perder um pouco a timidez, perder um pouco o medo, o receio de conversar com as pessoas estranhas também.
E a comportagem para mim foi uma bênção na minha vida. O contrário do clube de desbravadores, que eu também sofria bullying e tal. No clube só foi bom em Goiânia. Em Goiânia eu cheguei a ser conselheiro, eu era um dos melhores conselheiros da garotada, ajudava eles muito na questão espiritual, ajudava eles e os protegia da minha melhor forma possível, tal. E, e meu pai, não adventista, ele não gostava da ideia de ficar vendendo livros. Aí ele tinha preconceito nessa época com a reportagem, ficava falando, não, você tem que ser empresário, você tem que vir para Salvador. Aí ele foi me buscar, eu tinha 21 anos. Aí ele me buscou, teve um plano de montar uma empresa, graças a Deus montou essa empresa. Mas não era uma coisa que eu queria, eu não me sentia realizado sendo um empresário. Minha realização pessoal é ser missionário ou o sonho de ser pastor. No caso, eu posterguei esse meu sonho, né? Eu fiquei postergando, 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 que eu senti o chamado de Deus em 2014, 2 anos depois do surto, mas eu continuei postergando. E como Jonas, a mesma forma que aconteceu com Jonas, aconteceu comigo. A baleia engoliu Jonas, Jonas ficou 3 dias na boca da baleia, e eu fiquei 3 dias no manicômio principal. Eu fiquei 5 meses no hospital dia, que era do lado do manicômio principal. Eu fiquei 3 dias e eu vou daqui a pouco entrar em detalhes sobre o que aconteceu nesses 3 dias. E voltando para Salvador com os 21 anos, comecei a trabalhar com meu pai, comecei a desenvolver a empresa. E eu tive, nessa época, existia o Orkut. Aí eu conheci uma garota adventista de Goiânia, eu em Salvador e ela em Goiânia. Aí começou uma forte amizade, eu comecei, me encantei por ela, comecei a namorar, tal. A gente se via a cada 6 meses, três, aquela namoro à distância. Um pouco, eu não tinha tanta, não era maduro, não sabia como conversar. Aí acabou que atrapalhou mais do que fortaleceu a minha vida, digamos assim. Eu não tive, como eu não conversava com meus pais, eu não tinha como pedir opinião. Meus pais são dois coléricos e um mais, digamos assim, mais brabo que o outro. Aí eu sempre ficava guardando para mim, para não me chatear e nem deixar eles chateados, né? Aí eu cheguei a noivar com essa garota e eu, na ânsia de poder casar logo, para trazê-la para Salvador, eu me envolvi com o marketing multinível, chamado Monavi, na época de 2011. Estava bombando. Não sei se vocês conhecem marketing multinível, essas coisas de ficar rico o mais rápido possível. E esse marketing multinível, na verdade, era uma pirâmide. As pessoas entram, vão entrando, vão ganhando dinheiro, os primeiros vão ganhando dinheiro, os últimos vão só pagando a pirâmide, vão colocando, injetando dinheiro para os primeiros ganharem. Aí eu comecei a envolver com a Monavi, eu tinha uma empresa de pintura de móveis, laqueamento. Aí eu trabalhava das 6 da manhã às 18 horas nessa empresa, e eu tinha uma vida muito desregrada na questão alimentar. Eu bebia muita Coca-Cola, cerca de 1 litro, 1,5 litros por dia. Bebia muito café, muito guaraná, todo dia. E, tecnicamente, na igreja, eu não ouvia a mensagem sobre saúde. Na igreja que eu frequentava, eu não ouvia falar muito que essa mensagem de saúde é o braço direito da terceira mensagem angélica. E, infelizmente, muitos adventistas, eles, eles, digamos assim, bate testa com essa mensagem, porque, de certa forma, eles não querem desvencilhar dos prazeres que a carne e os derivados da carne ela proporciona, né? Infelizmente, eu não consegui, eu só fui aprender a respeito dos 8 remédios naturais depois do surto. Se eu tivesse aprendido antes, eu teria não ter surtado, né? E como eu bebia muita Coca-Cola, muita cafeína, a cafeína desperta a ansiedade. A questão do surto psicótico tem a ver com a ansiedade, tem a ver com a questão de você não tratar, expurgar as vermes. Nós, como humanos, temos que sempre expurgar as vermes. A nossa saúde mental, ela começa no intestino. E eu não sabia disso. Eu passava anos sem tomar remédio para verme,
Me alimentava com muito carboidrato, muita pizza, muita Coca-Cola. A minha janta todo dia era pizza, para os irmãos terem ideia. Era pizza, era hambúrguer, com esse meu amigo que não era adventista. E para mim, eu achava aquilo normal. Até então, eu comecei a entrar de cabeça nessa questão de comida, Coca-Cola todo dia. Eu dava risada quando falava sobre saúde, que nada. Eu achava que eu tinha uma saúde de ferro. Eu tinha 27 anos na época, eu tinha era na flor da idade, cheio de vigor. Ledo engano. Depois eu descobri que não valeu a pena, não, aquelas porcarias, digamos assim. Então, aquilo foi fazendo com que eu perdesse meu sono, eu fiquei com insônia. Eu dormia 4 horas da manhã e acordava às 6 horas da manhã. Eu passei 5, eu não lembro se foram 5 dias ou uma semana, sem dormir. O meu organismo não fazia o que precisa ser feito nas noites, nas 2 horas antes da meia-noite, que é o sono reparador, tem a questão hormonal que precisa fazer, eu não fazia. Eu ficava nessa loucura. Até que eu entrei em piripaque. Não sei se vocês pegam um exemplo, né? Uma vasilha com óleo bem fervente, aí vocês colocam a batata para fritar. Aí sobe aquela fervura. A minha mente era aquilo. Minha mente eu entrei, é como se você fosse fritar o cérebro. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia, mesmo que eu deitasse, o sono não vinha porque eu tinha entupido o meu corpo de Coca-Cola. Eu estava era muito ansioso, piorou mais ainda com a questão da Coca-Cola, com a questão da cafeína, guaraná e etc., má alimentação. Isso foi provocando em mim essa predisposição para surtar. Eu não dormia, eu cochilava, e era um cochilo que não reparava nada. Aí eu lembro que eu passei, e como o diabo é astuto, né? Ele percebe cada detalhe, ele vai empurrando, ele vai dando corda, você vai pegando a corda, você tá achando que tá tudo normal, mas ele é como uma aranha. Ele vai te entrelaçando com a teia dele até você ser tragado. Aí tem aquela passagem de Jesus falar para Pedro que Satanás queria cirandar ele e para ele ter cuidado, para ele vigiar. A mesma coisa aconteceu comigo. O diabo estava cirandando ao meu redor para poder me tragar. E eu lembro que nesse marketing multinível a gente recebia os materiais. Para as pessoas do outro grupo, a pessoa que me colocou, ela recebeu o material em uma semana. Como o diabo sabia que eu ia surtar, ele, para mim, durou apenas 2 dias. Foi muito rápido. Eu recebi o material. Era CD e livros para estudar. Aí eu comecei. Quando chegou para mim, eu fiquei surpreso, porque demorava muito tempo para as pessoas. Aí eu comecei a me debruçar nesse material, comecei a estudar, comecei a ficar vendo o CD para começar a cadastrar pessoas, cadastrar. Eu queria virar uma máquina de cadastramento. Eu queria enriquecer, ficar louco, rico. Era o que importava para mim na época. Eu não sabia medir as coisas, né? E como Deus foi maravilhoso na minha vida. Deus sempre, através das dores, ele esteve comigo, me ajudando, me auxiliando, colocando pessoas maravilhosas. Uma dessas pessoas foi o pastor Luciano Castor. Para mim, ele foi o reflexo de Jesus na minha vida, porque ele me ajudou muito. E agora eu vou entrar na parte do surto psicótico, que eu fiquei vários dias sem dormir. Eu não conseguia parar de pensar, os pensamentos vinham em ritmo acelerado, minha mente parecia um vulcão, esquentava muito a minha mente, muito, muito minha mente. Eu não conseguia relaxar, eu só via tenso, travado. A nossa mente ela é muito sensível. Por fora, ela é como se fosse uma melancia, dura, mas por dentro ela é muito sensível. E essa questão de música, essa questão de você ficar vendo futebol, novela, filme, não é bom para o cristão, porque fica tudo guardado no subconsciente. E no hospital psiquiátrico, o meu subconsciente, que eu voltei, digamos assim, a ter voltei a regredir a infância. Eu falava para as pessoas que eu tinha 27 anos na época, eu falava que tinha 72. Já comecei a loucura. Eu falava que tinha 72 anos, eu falava que eu invertia tudo. Aí
no sábado, não, na sexta-feira, eu já estava bem. Eu encontrei com esse meu líder, esse amigo, a esposa dele era enfermeira. Eu saí de casa, fui para o shopping encontrar com eles para conversar sobre o plano de marketing multinível, para a gente começar a bombar aqui em Salvador. Eu estava tão nervoso, que eu cheguei, ela como a esposa dele, como era enfermeira, me viu que eu não estava bem, que eu estava muito acelerado, falava muito rápido, minha perna ficava com aquela síndrome da perna inquieta, que eu ficava parecia que estava tendo um terremoto nas minhas pernas. Ela percebeu que eu não estava normal. Ela me deu um copo d'água, me ofereceu um pedaço de pizza. Eu não queria saber de comer nem de beber, só de ganhar dinheiro. Aí então eu voltei para casa. No sábado eu eu não lembro se eu fui para a igreja, eu fiquei em casa. Minha mãe tinha viajado para Goiânia. Eu estava sós com meu pai e meu irmão caçula na época. Eu lembro que no sábado à noite eu estava agoniado, que eu queria dormir por tudo no universo. Eu queria dormir, não conseguia dormir. Eu fui na farmácia mais próxima, comprei maracujina, o vidro de maracujina. Eu bebi todo o vidro de maracujina para tentar dormir. Mesmo assim, não consegui. Depois de mais ou menos meia hora, o efeito veio ao contrário. Eu vomitei todo o quarto. Eu não consegui dormir, muito menos sentir o benefício da maracujina, porque meu corpo estava todo cheio de cafeína, todo cheio de trigo, essas comidas da Babilônia, digamos assim. Então, desse primeiro dia, de sábado, eu estava no meu quarto, eu olhei para minha cama, eu olhei para o lado da minha cama, veio na minha visão, começou a questão de ter alucinações. Minha primeira alucinação era apareceu a estátua de Nabucodonosor na minha frente, como se fosse um holograma em 3D. A estátua ficava girando assim, girava, e ficava girando. Ela tinha mais ou menos um metro de altura. Ela estava em cima da minha cama, começava a girar, girar, girar. Aí veio uma rocha, igual na Bíblia, bateu nos pés da estátua e esmiuçou a estátua na minha cama. Eu fiquei perplexo com aquilo. Eu comecei a ter alucinações. E as minhas alucinações eram referentes à religião, a coisas que eu sempre gostei de ler, estudar a Bíblia, a lição de escola sabatina e etc. Aí eu fiquei muito perplexo. Aí eu, no meu quarto tinha um computador, eu comecei a mandar uma mensagem para o presidente da empresa. Ele me respondia, mas não era ele me respondendo, eram as alucinações que estavam me respondendo. O inimigo estava fazendo com que ele me respondesse. Eu conversava aqui, digitava, ele me respondia, me respondia, me respondia. Eu ficava empolgado, 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 alucinado, querendo virar presidente, igual a ele, para ficar andando de helicóptero por Brasília, que ele morava em Brasília. E eu ficava admirado, parecendo um bocó. Aí no domingo, passou a noite, não dormi. Domingo eu chamei um amigo meu para a gente ir no shopping, que eu queria distrair a minha mente, que eu queria espairecer, passear, comprar um livro para poder ler, para o livro relaxa. Se você está com muito ansioso, muito com ansiedade atacada, ou tá com insônia, você tem que desacelerar o seu cérebro com a leitura. E eu queria ler para poder esquecer dos problemas, das dificuldades e tudo. Eu queria voltar na minha normalidade, que era dormir, que eu não conseguia dormir. Eu estava desesperado por dormir, mas eu não sabia como dormir. O remédio não ajudou, o maracujá não me ajudou. Aí, esse meu amigo foi comigo, fui para o shopping, o principal shopping de Salvador, Salvador Shopping. Chega no Salvador Shopping, ele foi ao banheiro, eu sentei na escada rolante, comecei a ficar conversando sozinho, as pessoas passavam por mim, ficavam me olhando, balançando a cabeça. Eu lembro, eu ficava olhando, conversando, mais do que matraca. Conversava mais com minha própria boca. Aí eu fui na livraria com ele, ele veio, a gente foi na livraria, eu comprei o livro do Jô Soares, um livro nada a ver com nada, a respeito, tinha umas duas gordinhas na capa, e eu queria ler Jô Soares porque era o intelectual no momento, e eu queria distrair com alguma coisa. Aí voltei para casa, não conseguia dormir, aí começou o meu martírio, digamos assim. Meu segundo deserto, o primeiro deserto da Bahia, o segundo deserto do hospital psiquiátrico. No domingo à noite, não conseguia dormir, já estava já para lá de Bagdá,
digamos assim. Eu peguei o carro do meu pai, dirigi da distância de mais ou menos 30 quilômetros, da minha casa até o aeroporto. Na época, tinha um CD do aquele irmão, eu esqueci agora o nome dele, Jefferson Pilar, o primeiro CD dele. E minha mente estava tão acelerada que eu não conseguia ouvir ele cantando, porque ouvir ele cantando me deixava mais angustiado, com mais nervosismo. Eu só conseguia ouvir o CD instrumental dele, que era a parte mais melodiosa, mais calma. Aquilo, de certa forma, me acalmava, mas não me dava vontade de dormir, mas me acalmava de certa forma. Eu lembro que eu saí, passei por uma blitz, graças a Deus ninguém me parou na blitz, porque poderia ter acontecido algo pior, porque eu estava em surto já, psicótico. Os policiais poderiam pensar que eu estava com algum entorpecente, usando alguma cocaína, algo do tipo, mas era a minha mente que estava já liberando muita química, e eu lembro que eu parei na igreja que eu frequentava na época, era o Projeto Partilhando Jesus, e eu parei na igreja, desliguei o carro, só ouvi a parte instrumental, comecei a chorar, chorava feito criança, porque eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Eu queria paz, eu queria descansar, não conseguia de forma alguma. Eu queria dormir, voltar a ser o que eu era, uma pessoa normal, com saúde, não estava tendo. Muita angústia, uma sensação ruim. Aquela coisa que eu falei para vocês, do cérebro estar fritando, se eu fosse desenho animado, ia sair fumaça da cabeça, com certeza. Mas Deus foi soberano na minha vida. E eu lembro que, depois de chorar muito, de fazer muitas associações, nada a ver com nada, eu voltei para casa, já era de madrugada. Meu pai, minha mãe viajou, meu pai estava com meu irmão, meu pai e meu irmão são muito próximos. Já com meu irmão caçula, meu pai, ele teve esse meu irmão já de idade, ele tinha 36 anos, então era mais maduro, era mais carinhoso com esse meu irmão. Comigo, meu pai na época não era tão carinhoso, por ele não ter pai, não ter tido um pai, não ter tido aquele contato, um vínculo de pai, o pai dele apenas fez ele, sumiu na vida. E eu lembro que meu pai tinha um sonho que eu fosse mulherengo. Aí, pra vocês terem ideia, ele tinha um amigo dele chamado Saul. Meu pai nunca soube falar de adventismo, mas ele tinha um amigo chamado Saul. Esse amigo dele era mais velho que ele, era muito mulherengo. Aí ele queria que, de certa forma, que eu fosse igual esse amigo dele. Aí ele batizou meu nome de Saul, Saul Wilson. Aí não sei se eu não estava correspondendo às expectativas do meu pai, essa questão de eu sempre estar querendo ser pastor, ser missionário, me envolver com a igreja. Aí eu lembro que eu sofri muito com meu pai, mas de certa forma eu amo muito ele. Eu aprendi muitas coisas com meu pai. É porque envolve muito a questão da nossa vida, é a questão física e tem a questão espiritual. Quando você não é pegado com Deus, de certa forma o inimigo bagunça com a sua vida. E meu pai, de certa forma, ele se deixava ser influenciado, digamos assim, pelo inimigo. Mas são coisas da vida, a gente vai aprendendo. Digamos que Deus me fez eu criar uma casca grossa para as coisas da vida. E voltando ao relato, na madrugada do domingo, eu cheguei em casa, meu pai estava dormindo, eu comecei a bagunçar toda a geladeira, eu pegava as frutas, as verduras, eu comecei a associar as coisas de que Deus criou, a alimentação, peguei na época, as frutas, verduras, joguei tudo no congelador, peguei o Toddy, joguei dentro do congelador também. Eu pegava as carnes todas que estavam na geladeira, jogava na pia. Eu fiz a cozinha da minha casa uma tremenda bagunça. Meu pai ficou abismado. Aí eu inventei de pegar lixo, jogar o lixo fora, aí começou a ter aquela tal de mania de limpeza, mania de limpeza, você quer estar sempre num ambiente limpo, um ambiente... Estava tudo limpo. Aí eu comecei em casa já a fazer essas loucuras. Meu pai ficou sem entender nada, ele ficou perplexo com a minha atitude, o porquê eu estava fazendo aquilo, ele não tinha conhecimento. Ele ligou para minha mãe, não disse, ele disse para ela que eu não estava bem,
que eu estava agindo de uma forma muito estranha. Minha mãe ligou para o pastor, ligou para uma amiga dela, que eu considero como tia minha. Essa amiga, ela conversou com dois amigos dela, policiais, foram até em casa. Isso do decorrer da madrugada, né? No caso, os policiais chegaram às 7 da manhã. Meu pai, eu cheguei já de madrugada. Depois da bagunça que eu fiz, eu sentei em frente à televisão. Estava passando o canal Story Channel na Sky. Começou a passar um comercial sobre avião, documentário. Aí, através desse documentário, eu ouvi uma voz falando comigo, falando assim na voz, a televisão conversando comigo. Saul, você vai ser um grande líder. De certa forma, você vai levar muitas pessoas, você vai ajudar que muitas pessoas possam ser alcançadas para Cristo. Agora, eu não lembro de coração se era a voz de Deus ou se era a voz do inimigo. Mas eu sei que em determinado momento essa coisa se concretizou no hospital psiquiátrico, que eu acabei sendo um líder lá no manicômio. Vou entrar em detalhes daqui a pouco. Aí essa voz começou a conversar comigo, aí eu sentei, comecei a chorar, descia lágrimas no meu rosto, chorar, não estava entendendo nada, o que estava acontecendo comigo e por que a televisão estava conversando comigo. Eu, particularmente, eu odeio televisão. Antes disso, eu já não gostava, porque essa questão de meus pais ficarem presos com a televisão, eu não poder conversar com eles, não poder dialogar, sempre me interferia. E a televisão é uma estratégia do inimigo para tirar a nossa salvação, a minha, a de vocês, de todos os cristãos e principalmente dos adventistas. Eu tenho plena convicção. Por que eu falo isso? Porque lá no hospital eu ouvia, passava um filme lá na televisão, eu queria pegar a televisão e destruir a televisão. Porque no filme do que estava passando era Zorro. No filme do Zorro, os demônios apareciam e ficavam mangando de Deus, falando asneiras sobre Deus. Eu não gostava daquilo. Eu queria destruir a televisão. Aí, voltando do domingo, eu fiquei ouvindo vozes da televisão, tal. Eu lembro que meu pai não entendia nada do que estava acontecendo, começou a chorar, começou a querer me acalmar, eu não conseguia me acalmar. O meu irmão, já era quase 5 da manhã, ele estudava na escola adventista, ele se arrumou para ir para a escola. Eles fingiram que estavam se arrumando para a escola, meu pai fingiu que foi trabalhar, mas não foi. Aí eu lembro que eles saíram, eu liguei para essa minha noiva, assim que eles saíram. Antes de ligar, eu ficava engatinhando em casa, parecendo uma criança, engatinhava, parecendo uma criança. Aí eu liguei para essa, na época era noiva, eu comecei a conversar com ela não ouvia a minha voz, ela ouvia outras vozes, vozes de demônios. Eles prometeram a ela e a mim que eles iam me matar de qualquer forma. Eles xingavam ela de tudo que é nome. Ela me contou, eu não lembro. Eu falava igual eu estou conversando com vocês, mas ela ouvia outras coisas. Eu falava coisas que eu achava que era até então normal, mas ela ouvia os demônios falando com ela. Ela ficou muito assustada, muito aterrorizada, e eu lembro que depois dessa ligação, eu estava me programando para quarta, aconteceu na segunda, na madrugada de domingo para segunda. Na quarta-feira eu ia para São Paulo viajar para ter uma confraternização com as empresas do meio que meu pai trabalhava. Aí eu comecei a me programar, eu tomei um banho. Não, antes de tomar um banho, os policiais chegaram para conversar comigo. Eles vieram de forma humana para conversar, para entender o que estava acontecendo. A mesa da sala estava tudo revirada. Eu tinha um xadrez, tabuleiro de xadrez, estava tudo revirado. Tinha um copo d'água. Nesse copo d'água, eu coloquei o chaveiro que tinha a foto do meu irmão dentro do copo d'água. Digamos assim que eu estava fazendo uma macumba, não sei para quê, não sei por quê. Eu comecei a conversar com os policiais falando que existia vida após a morte. Eu comecei a conversar com os policiais, a falar que o domingo era dia de guarda. Tudo o contrário. Eu estava já tipo uma reprogramação mental. Aí os policiais tentaram entender o que estava acontecendo, mas eles ouviram outra coisa. Eles ouviram que eu queria me matar
que eu queria pular da janela do segundo andar. Aí eles ficaram aterrorizados, né? Porque isso não é normal. Essa amiga da minha mãe conversaram com eles, falando que eu era um cristão, nunca usei drogas. Ela falou o beabá para ele do que eu era, e eles já vieram preparados, sabia que eu não estava com drogas, que eu estava entrando em surto. Aí eu desci. Antes de descer, eu peguei meu celular, na época, eu quebrei o celular com a minha mão. Eu peguei o celular, esmiucei com toda a minha força, na frente dos policiais. O celular ficou em pedaços. A força era tão grande que eu tinha, que é um mecanismo de defesa do nosso próprio corpo. E pode ser também a questão espiritual, que o inimigo atua quando estamos muito sensíveis, com a mente muito desgastada, o inimigo se aproveita. E eu desci com os policiais, veio a ambulância, a SAMU. A mulher da SAMU, eu tenho quase certeza que ela era feminista, porque ela queria me pegar à força. Quando ela me viu, ela falou: "Vamos pegar ele à força". Ela era tipo uma mulher com aspecto físico como se fosse de homem. Eu olhei para ela, eu fiquei com tanto ódio, que eu tive a vontade de fazer a mesma coisa com a ambulância que eu fiz com o celular, que era destruir com minhas próprias forças, minha própria mão. Quando ela falou isso, que eu quase que eu ia na direção dela, da ambulância, veio o pastor Luciano Castor me chamando. Saul, vem aqui. Aí eu ouvi a voz dele. Ele veio com a Bíblia, vou até pegar aqui o versículo, ele veio com a Bíblia aberta. Aí ele leu para mim Isaías, um verso bem conhecido, mas eu quero ler. Isaías 41:10. Só um minutinho. Fala: "Não temas, porque eu sou contigo." Aí ele pegou a Bíblia, abriu Isaías 41:10. Aí apontou o dedo para a Bíblia, para mim, meu olho direcionar a escrita da Bíblia. Eu já tantando a cabeça. Aí ele falou, aí eu li, ele falou: "Leia, Saul, em voz alta." Aí eu li: "Por isso não temas, porque eu estou contigo, não te assustes, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça." Aquilo foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Por quê? Eu sabia que, de certa forma, eu estava em maus lençóis, mas, de certa forma, eu sabia que estaria protegido por Deus. Então, eu chorei, feito uma criança, chorava, 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 copiosamente. O pastor me pegou pelo ombro, me levou até a viatura, e eu comecei a falar, não lembro, sobre virtudes, essas coisas boas da vida. Eu comecei a chorar, aí lá de casa até o hospital psiquiátrico, dava uns 8 km. Aí foi de viatura, os policiais na frente, eu, o pastor, atrás, e me levaram até o hospital psiquiátrico Juliano Moreira, o maior de Salvador, que é o mais antigo também. Aí no Juliano, fizeram meu pré-cadastro, pegaram meu RG, fizeram o cadastro no Juliano Moreira. Eu lembro que a primeira vez na minha vida que eu vi meu pai chorar, ele chorou mais do que eu. Eu fiquei muito emocionado porque eu via o amor dele por mim. Ele não sabia falar, mas ele sabia chorar. Aquilo foi muito emocionante para mim, como filho, ver que o meu pai, ele se preocupa comigo, mesmo não falando ou demonstrando carinho. Ele tinha muito amor, mas não sabia como demonstrar. E eu lembro que nessa época, que eu estava deitado, eu deitei, eu vi meu pai chorar, tal, fiquei muito emocionado, sabia que meu pai me amava muito, senão ele não estava ali comigo. Eu lembro que as pessoas ao redor começavam a telefonar uma para as outras. Eu não sei, vou falar aqui um filme que me fez lembrar a mesma sensação de ter. O filme do Superman, quando ele é criança, ele começa a ver coisas e ouvir. Aí eu senti a mesma coisa, eu conseguia ouvir o que as pessoas estavam conversando a mais ou menos 5, 7 metros de mim. A minha mente estava muito conturbada, muito sensível, que eu conseguia ouvir coisas sobrenaturais. É claro que o inimigo também usou do poder dele para eu ficar. Ele, pelo, pelo que eu percebi, ele queria que eu ficasse o mais tempo possível na loucura. Eu pressentia isso. E eu lembro que eu fiz o cadastro no hospital, eu fui com o pastor até o hospital, conversar com a diretora do hospital. Ela era argentina, ela conversava comigo em espanhol,
minha mente estava tão acelerada que eu compreendia o que ela falava, e eu comecei a falar coisas nada com nada, aquela coisa de domingo, dia de guarda, de vida após a morte, as loucuras, que é uma mentira mais louca que a outra. E a doutora viu que eu não estava bem, a psiquiátrica. Os enfermeiros me deram 2 comprimidos. Um para baixar minha pressão, eu estava com pressão muito alta, eu bebia muita Coca-Cola, comia muita pizza, eu era, digamos assim, hipertenso. E outro comprimido para dormir. Eu lembro que o comprimido demorou mais ou menos uns 5 minutos e eu caí no sono. Me deitaram, trocaram minhas roupas, botaram minhas roupas parecia roupa de detento. Eu parecia um personagem de desenho animado. Uma roupa laranjada, um bermudão. Aí eu deitei, dormi. Aí eu sempre costumava dormir com as mãos entrelaçadas, na boca do estômago. Era a minha posição favorita. Aí eu dormi, aí eu lembro que na enfermaria, era tipo um quarto bem grande. Aí me colocaram para dormir, eu dormi assim. Eu não lembro quantas horas eu dormi. Aí tinha uma mulher que ela queria me agredir. Ela queria me bater, porque, não sei por quê, porque, enfim, manicômio, né? Não tinha ninguém bem lá no manicômio. Aí o pastor conversou com ela, olha, não faça isso, não pode bater nele, que ele é seu amigo, você tem que cuidar dele aqui. Ele é como se fosse um filho para você. Ela deveria ter uns 55 anos para 60. Aí eu lembro que ela me deu um tapa na minha mão. Minha mão estava dormindo assim, ela me deu um tapa na minha mão e eu acordei. Aí ela veio conversar comigo, ela me sente aqui. Aí ela conversou comigo, olha, você está aqui no limbo, você está no purgatório, você tem que orar por Santa Bárbara, viu? Ore por ela, ore para que ela te livre daqui. Aí ela começou a falar essas coisas, eu sem entender nada. Eu tinha um pouco do meu juízo, enfim, eu entendi, mas não entendi ao mesmo tempo. Eu sentei na cama e olhava para a parede estava tudo escrita. As pessoas escreveram, olha, estive aqui ano tal, dia tal, nome tal, e foi surpreendente que Deus me tirou daqui, hoje estou livre. Era aquela parede cheia de azulejo, cheia daqueles tijolos, tudo escrito, as pessoas escrevendo. Eu lembro que eu pedi à enfermeira que eu também queria escrever minha experiência na parede do manicômio, mas só era apenas uma alucinação que eu estava tendo. Aí a enfermeira falou, não, você não pode escrever ainda não, que a parede está toda branca. Eu não enxergava branco, eu enxergava os tijolos tudo encaracolado, cheio de escrita, que eu queria deixar minha marca também.